tema, né, de hoje, como a gente falou, é masculinidade tóxica. Isso eu acho que é uma coisa muito comum, assim, né, hoje em dia, né? Cresceu muito, assim, por um tempo, né, tem um tempo atrás, assim, cresceu bastante essa questão de masculinidade tóxica e tal. O grande problema é que foi se tornou um pouco meio generalizado a ponto onde que como se fosse toda a masculinidade fosse tóxica, Exato. né? E isso se tornou algo bem generalizado, onde ser homem, ser masculino, ter características de masculinidade, de certo modo, é considerado algo ruim, É. né? E daí tem aquela coisa do homem em desconstrução, porque não, porque eu sou um homem, eu sou machista em desconstrução e tal, como se toda masculinidade fosse machismo também, né? Então tem essas questões. Primeiro, o que seria masculinidade? O dicionário ele traz pra gente que as características que são as características que são tradicionalmente consideradas típicas ou adequadas aos homens. Então, masculinidade são as características consideradas tradicionais dos homens. Dos Tá? homens, perfeito. Então, homens, de maneira geral, nas culturas, mas têm características específicas, assim como as mulheres têm as características específicas delas, são a Sociais, feminilidade. feminilidade. É isso aí. E tem, e Pode tem, difícil de falar, rapaz. e tem Feminilidade. as características do homem, que são a masculinidade. Tá? Então, isso é masculinidade. Pensando de forma geral, então, de fato, a gente até já comentou aqui sobre isso e tal, que existem, a gente consegue ver claramente características específicas que são muito de homens, assim, são muito Sim, sim. presentes no masculino, em jovens, homens mais velhos e tal. E quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que é, tem características tradicionais masculinas que são tóxicas, sim, que são Uhum. negativas, mas existem outras que são saudáveis, que são Perfeito. positivas, né? Não é só um negativo, né? A gente não é só a presença do negativo. Assim, da mesma forma, o feminino tem a coisa positiva, tem o negativo, isso é normal, mas aqui não é fazer a comparação, é só falar do homem só pra falar. É. E aí? Isso é coisa de... Aqui nós só fala da macharada. Isso, esse é o Ah, aqui nós ponto. só, aqui nós só fala da macharada. Assim, essa questão de masculinidade é o seguinte. De novo, o Gerson só fala de evolução. Eu gosto de falar muito disso, né? Porque basicamente é o seguinte: quando você pensa em características evolutivas do homem, Tá. masculinidade, você pensa em traços que são tradicionais, né? Mas você pensa em traços que extrapolam a questão, entre aspas, tradicional. Ou seja, que seria aquela parte mais boa, né? Então a Tá. gente vê o quê? Que historicamente ah, aqueles caras, o homem mesmo, né? O homem que nasceu com o bigolino, pronto. Os Certo. caras ali, evolutivamente, eles tinham um destaque no seu grupo quando eles tinham mais coragem de defender Uma o certa, às vezes, grupo, agressividade para conseguir fazer isso, né? uma agressividade, e essa agressividade ela demonstrava uma certa independência, força. Certo. Por quê? Porque os caras eram muito assertivos, né? Então, poxa, se a gente tem que defender. E isso é muito interessante, né? A masculinidade, como o Diegão falou, geograficamente, você tem diferenças de masculinidade. Né? Por Perfeito. exemplo, um amigo meu, ele já mora na China há muitos anos, né? E aí ele fala o seguinte: olha, quando eu fui lá, cara, você tem tradições de masculinidade, né? Que o cara é macho mesmo e tudo, mas o cara pinta, não. O cara vai Certo. lá, pinta a cara e tal, e é a tradição dos caras. Os caras que pintavam a cara há, sei lá, não sei quantos mil anos atrás Certo. eram os top, né? Mas eram os caras que comandavam outros e tinham essa assertividade e força. Perfeito. Né? Então é muito interessante que a gente vê o quê? Que o comportamento ele não é necessariamente dissolvido, né? Mas o comportamento ele é moldado com o tempo, Bem. Fala, pode falar. mas você tem traços
que são os mesmos em praticamente todas as culturas. Porque é bem uma questão, aí bem nessa questão evolutiva, né? Essa a coisa onde a necessidade, né? Tipo, pensando assim, É, em todas as culturas precisaram de até certo ponto de pessoas fortes, de pessoas agressivas, de pessoas que eram impulsivas para tomar decisões rápidas em determinados momentos, tudo isso em prol da defesa do maior, sim, né? Precisavam ser agressivos contra invasores, né? exatamente. Essa Precisavam parte aí. ter essa coisa da proteção, então proteger os mais fracos, né, fisicamente falando, Sim, sim, né? Então, tudo isso para mantermos a sociedade, né? exato, E até mesmo antes disso, antes de ser sociedade também, né? Eu preciso de uma agressividade, eu preciso disso para me manter vivo, né? Se exato. eu não desenvolvo isso e sou solto no meio da floresta, eu me ferro, né? Vai morrer pro tigre. Então, Vai virar comida da onça, né? exatamente. E é assim, só que a gente vê o seguinte, as emoções, evolutivamente, elas eram, vamos dizer assim, eram uma resposta àquilo que estava acontecendo naquele momento, Certo. né? E aí é que tá. Quando, quando a gente pensa em uma evolutivamente essa masculinidade funcional, você tem características emocionais e expressões emocionais Perfeito. nesse sentido. E aquilo, por que que tem que ter tudo isso, né? Que tem que ter a provocação, já naquela época, hoje em dia tem ainda muita questão da competitividade, que foi como o Sim. Diego falou, que eu preciso defender o meu território, né? Eu preciso de... Sabe o cachorrinho que vai lá, marca a árvore, aí vem outro, Certo. mija lá na árvore, lá ou no poste, aí os cachorrinhos se encaram. E aí, e aí tudo entra.